Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então concluir hoje o ciclo dos sacramentos, seguindo o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós estamos no 21º encontro, em que falaremos, portanto, do sacramento do matrimônio. Nós já falamos sobre os sacramentos da iniciação, que são o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Nós já falamos sobre os sacramentos da unção dos enfermos e da penitência. Falamos, por fim, do sacramento da ordem. E hoje, para fecharmos o ciclo dos 7 sacramentos, nós falaremos sobre o sacramento do matrimônio. Então, nós veremos o matrimônio que nos é apresentado pela palavra de Deus desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. É interessantíssimo nós notarmos a dignidade que Deus dá ao sacramento do matrimônio. Se nós pegarmos o livro do Gênesis, nós vemos que ele, nos primeiros capítulos, já apresenta a história de Adão e Eva. Deus mesmo foi aquele quem constituiu a união entre um homem e uma mulher. Foi Deus quem criou o homem e a mulher e os uniu. Isso não é uma invenção da igreja. Não, muito pelo contrário. Foi o próprio Deus quem criou. E também no livro do Apocalipse, no capítulo 21, no último capítulo da Bíblia, nós vemos um casamento. E que casamento é esse? É o casamento de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, com a sua igreja. É o noivo que se casa com a sua noiva. O próprio apóstolo João, quando escreve o Apocalipse, diz que ele viu então a Jerusalém celeste descendo do céu, ornada como uma noiva para o seu esposo. A igreja é a noiva de Jesus. Jesus é o noivo. Então, veja que coisa bonita que Deus preparou para nós. Desde o Gênesis, ele fala do matrimônio. E no Apocalipse, ele encerra também a sua palavra nos mostrando um casamento. Portanto, nós temos que valorizar esse sacramento, o sacramento do matrimônio, porque o próprio Deus o colocou numa dignidade muito alta. Deus é o autor do matrimônio. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher. É o projeto original. Então, veja bem, olha o que nós acabamos de ler aqui. Foi o próprio Deus quem colocou na natureza do ser humano a possibilidade de se unir em matrimônio. Foi o próprio Deus quem colocou isso em nós, na nossa natureza. Porque se nós olharmos para o corpo do homem, para o corpo da mulher, nós vamos notar que o homem e a mulher foram feitos um para o outro. Deus não criou o homem para viver sozinho. Deus não criou o homem, não é para se casar com outro homem, não. Deus criou o homem para que ele pudesse se encontrar e se complementar na mulher. E vice-versa, a mulher também é criada para encontrar no homem o seu complemento. Deus nos fez complementares. Foi assim que Deus nos criou, complementares. Esse é chamado o projeto original de Deus. Portanto, toda vez que nós queremos fazer a vontade de Deus, toda vez que nós formos fazer a vontade de Deus e queremos fazê-la, nós devemos olhar para o projeto original da criação. Tudo aquilo que não condiz com o projeto original da criação é uma distorção daquilo que Deus criou. Então Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E dessa união, o que é que nasce? Uma vida. É da união do homem e da mulher que nasce um outro ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Não é na união de um homem com outro homem, nem na união de uma mulher com outra mulher, ou seja, lá da união do que quer que seja. Apenas na união entre um homem e uma mulher é que nós temos os filhos. O que é o que tem de mais sagrado para um casal. Nós temos a graça de continuarmos a obra criadora de Deus. Deus colocou isso na nossa natureza. Então, tudo aquilo que vai contra a natureza do homem não faz parte do projeto original de Deus. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Então, o Catecismo da Igreja está nos dizendo que se a família vai bem, o mundo vai bem. Se a família vai mal, o mundo vai mal. Por isso que nós temos que olhar para a nossa família, olhar para
essa instituição do próprio Deus, porque não foi um homem que criou a família, não foi um homem que inventou a família, não foi a igreja que inventou a família, mas foi o próprio Deus, foi Ele quem criou, foi Ele quem inventou a instituição familiar. Portanto, é a família a base da sociedade. Se nós nos desentendemos, se nós brigamos a nossa família, se nós temos famílias totalmente desestruturadas, nós vemos, por exemplo, o que acontece com essas pessoas que fazem parte dessas famílias. Não é? Quando tem uma família totalmente desestruturada, veja o estrago que acontece. Nós encontramos pessoas frustradas, pessoas tristes, que fazem muitas vezes muita besteira porque acabaram não recebendo aquele amor, o amor que deviam ter recebido de um pai, de uma mãe, e acabam muitas vezes indo por um caminho errado. É claro que a gente nunca pode usar isso como uma desculpa, né? A gente sabe disso, mas nós sabemos que isso é uma realidade. Muitas pessoas acabam entrando por caminhos errados, por caminhos de escuridão, porque infelizmente vieram de uma família totalmente desestruturada. Então nós precisamos de famílias saudáveis, de famílias de acordo com o coração de Deus, de famílias que busquem, é claro, com toda a sua luta, porque desentendimentos acontecem, mas com toda essa luta, famílias que buscam viver o plano original de Deus. Amor conjugal, imagem perfeita do amor de Deus. O amor entre o homem e a mulher torna-se a imagem do amor absoluto e indefectível de Deus pelo homem. Por meio do matrimônio, preserva-se a criação. Então, olha só, o Catecismo nos diz que toda vez que um homem e uma mulher se encontram, toda vez que um homem e uma mulher se amam, acontece, se manifesta o amor perfeito de Deus. Toda vez que um homem e uma mulher se encontram e se amam plenamente, o amor de Deus é manifestado. Porque nós somos criados à imagem de Deus, não é verdade? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, a mulher é criada à imagem e semelhança de Deus. Imagine quando o amor deles é planificado. Acontece a manifestação concreta do amor, da misericórdia, da bondade de Deus. E também por meio do matrimônio é possível preservar a criação. Apenas com o encontro entre um homem e uma mulher é possível que aconteçam os filhos. Portanto, é assim que a humanidade continua e se perpetua. Não há outra forma. Por isso que a igreja sempre vai lutar contra tudo aquilo que é desfavorável a essa união. Toda vez que aparecer uma nova forma de união que é totalmente errada, totalmente fora do projeto de Deus, a igreja vai ser contra. Agora nós vamos ler aqui um capítulo do livro do Gênesis em que se narra exatamente a criação da mulher. E Yahvé Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Yahvé fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem, que exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então olha que coisa maravilhosa essa passagem bíblica. O Senhor, nosso Deus, fez o homem, mas o homem estava sozinho, estava se sentindo muito solitário. Ele havia criado todos os outros animais, cada animal tinha lá o seu par, mas então Deus percebeu que o homem não poderia ficar sozinho, ele precisava de uma auxiliar. E é claro, aqui já uma observação, quando se fala auxiliar não significa que é alguém abaixo do homem. Muito pelo contrário, a mulher, nós sabemos, muitas vezes é ela quem conduz o homem, na maioria das vezes. E Deus ainda colocou igual dignidade para o homem e para a mulher. O homem não é maior que a mulher e nem a mulher é maior que o homem. Os dois têm a mesma dignidade. Se nós lermos atentamente essa passagem, nós veremos que Deus tirou da costela de Adão, do lado de Adão, e modelou a mulher. Ou seja, o estar do lado significa exatamente a igual dignidade. Deus não tirou nem de uma parte de cima, nem de uma parte inferior, mas Deus tirou do lado, para mostrar que é uma companheira, que é uma pessoa, inclusive, que tem a mesma dignidade.
E é claro que nós sabemos que é uma linguagem simbólica que é utilizada aqui, porque o importante é saber que Deus criou o homem e a mulher e criou cada um, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Relações conflituosas. As relações conflituosas entre homem e mulher são fruto do pecado original, que trouxe desarmonia para toda a criação. A partir daí surgiram as acusações recíprocas, a dominação e cobiça, as dores do parto e a dureza do trabalho. Por isso, os cônjuges necessitam da graça de Deus para curar todas as feridas deixadas pelo pecado. Então, o catecismo vai dizer para nós o seguinte, que no começo, quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem e a mulher, havia uma harmonia perfeita entre o homem e a criação, o homem e a mulher e o homem, e uma comunhão perfeita com Deus, uma harmonia perfeita. Mas infelizmente, por causa do pecado de Adão e Eva, a morte entrou no mundo e a desarmonia entrou no mundo. Tudo ficou desestabilizado. E é por isso, então, que o homem e a mulher muitas vezes vivem uma relação conflituosa. Diz o catecismo que isso é fruto do pecado original. É por isso que há muitas brigas, há muitos desentendimentos. Mas aqui está o que o catecismo deixa para nós como uma solução. É preciso pedir a graça de Deus para que Ele possa curar as feridas deixadas por esse pecado original. Nós temos que pedir a graça de Deus. Você que é casado, você precisa pedir para que o Espírito Santo, para que a graça de Deus esteja com você, para que você consiga viver uma vida santa no seu matrimônio, para que você consiga ser feliz na sua relação conjugal. É a graça de Deus que vai nos fortalecer, que vai nos ensinar a conviver com o outro. Quais são os benefícios do matrimônio? O casamento ajuda a vencer a centralização em si mesmo, o egoísmo, a busca apenas do prazer, nos ajuda a abrir-se ao outro, a ajuda mútua ao dom de si. Então, eis aí um grande benefício do matrimônio. O matrimônio nos ensina a nós olharmos para o outro e dedicarmos a nossa vida ao outro, muitas vezes renunciando a muitas e muitas coisas. Não é verdade? Você que é casado, você que está ouvindo esse áudio agora, você com certeza abre mão de muitas coisas. Você deixa de comer alguma coisa, você deixa às vezes até de dormir para poder cuidar daquela pessoa. Isso porque nós estamos falando ainda do casal, mas quando tem os filhos, quantas e quantas coisas você não faz pelo teu filho, pela tua filha. Tenho certeza que você que é pai, você que é mãe, você daria a sua vida pelo teu filho. Eu tenho certeza absoluta disso. Você dedicaria a sua vida. Se um carro fosse atropelar o seu filho, você estivesse vendo isso, certamente você não pensaria duas vezes em se jogar na frente daquele carro e em morrer no lugar do teu filho. É verdade ou não é? Então, o matrimônio, ele ensina também a olhar para os outros, a olhar para o outro, né? A deixar de fazer todas as suas vontades, muitas vezes até mesmo abrir mão do seu prazer para você poder fazer o outro mais feliz. Exclusividade do matrimônio. Embora no Antigo Testamento haja a presença de patriarcas e reis poligâmicos, Deus conduzia seu povo pacientemente à exclusividade do matrimônio. Assim, ele mesmo fala de um amor esponsal, fiel e exclusivo entre Deus e seu povo. Essa é a imagem do amor original entre o homem e a mulher. Bom, no Antigo Testamento é possível encontrar algumas realidades de poligamia. Alguns reis, por exemplo, que tinham várias mulheres, várias esposas. Mas alguém pode perguntar, ora, mas o plano de Deus não era apenas entre um homem e uma mulher? Sim, mas Deus, ele tem paciência com seu povo. Então Deus compreendeu como o homem foi evoluindo em sua cultura, a sua moral foi evoluindo aos poucos. Então Deus foi paciente com o homem, até que ele pudesse então levar o homem àquilo que ele tanto sonhava quando o criou. Aquele sonho que Deus teve quando criou o homem e a mulher, quando criou Adão e Eva, que era o homem, a mulher e seus filhos apenas. E não várias mulheres ou vários homens. Não. Né? Isso não estava no projeto original de Deus. Então, pacientemente, Deus foi conduzindo o seu povo pelo Antigo Testamento até chegar à imagem original daquilo que ele havia criado,
que é um amor fiel e exclusivo. Você vai amar apenas uma pessoa, você vai se doar apenas àquela pessoa. Todo o seu amor, tudo aquilo que você tem, você vai guardar para aquela pessoa exclusiva. E isso, inclusive, representa o amor que Deus tem por nós e o amor que nós devemos ter a Ele. Porque Deus, Ele merece o nosso amor exclusivo. Nós não podemos dividir o amor e a adoração a Deus por outros deuses. Não, nós temos que amar a Deus, o nosso único Senhor. Então essa imagem é já uma imagem do amor entre homem e mulher. Jesus e o matrimônio. Bom, nós tínhamos falado do Antigo Testamento, mas agora veja só a relação de Jesus com o matrimônio. Jesus, encarnando-se, uniu-se à humanidade. Então esse foi o primeiro casamento, né? Jesus, ele sendo Deus, ele já se une a nós. A primeira união, nós estamos falando aqui de casamento, então essa primeira união é realizada pelo próprio Deus, quando ele se une à nossa humanidade. O primeiro milagre de Jesus foi realizado numa festa de casamento. Então veja a dignidade, novamente, que Deus dá ao sacramento do matrimônio. O primeiro milagre de Jesus foi durante uma festa de casamento. Olha o momento que ele escolheu para fazer o seu primeiro milagre. Muito, muito interessante isso aqui. Depois, Jesus afirma a indissolubilidade do matrimônio. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, novamente, Jesus mostra a seriedade do casamento. Jesus veio para restabelecer a ordem da criação. Para viver o projeto original, Deus dá ao casal a força e a graça necessárias para isso. Então veja, Jesus veio restabelecer. Jesus veio restaurar a humanidade que estava perdida, a humanidade que estava no pecado. Foi isso que Jesus veio fazer em todos os aspectos. E também veio restabelecer a ordem com relação ao matrimônio. Se depois do pecado original o homem acabou entrando por um caminho errado, acabou realizando, por exemplo, a poligamia, agora Jesus veio para restabelecer aquilo que Deus havia sonhado desde o princípio. Vamos ver agora como é a celebração do matrimônio. Então, casar-se de preferência dentro da missa. Essa é uma orientação que a igreja nos dá. Ela dá preferência ao casamento dentro da missa. O casamento pode ser realizado fora da missa. Ela permite isso, mas aqui a igreja dá preferência ao casamento dentro da missa. Por quê? Porque ele demonstra, esse ato demonstra a união entre aqueles que estão casando com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Porque, como nós sabemos, a missa é a paixão de Cristo. Também é orientado aos noivos para que se confessem antes de receberem o sacramento. Afinal de contas, é um sacramento, então é preciso confessar-se antes. Os esposos são os ministros do sacramento. Isso é interessantíssimo, nós veremos daqui a pouco como isso acontece, quais são as condições para que o casamento aconteça. Mas só adiantando esse tópico, é o seguinte: para todos os outros sacramentos, batismo, crisma, eucaristia e todos os outros, nós temos os ministros do sacramento, que são os padres e os bispos. Agora, para o sacramento do matrimônio, para esta celebração litúrgica, os ministros deste sacramento são os próprios noivos. São eles quem realizam este ato. Se os noivos não concordarem em algum aspecto com o casamento, por exemplo, o noivo esconde alguma coisa da noiva, o noivo mente naquele momento, aquele casamento não acontece, Deus não os une. Então os noivos, são oficialmente os ministros desse sacramento. E a figura dos padres e bispos, é apenas de testemunha. Então eles são apenas testemunhas daquilo que está acontecendo no altar. Não é o padre, não é o bispo que realiza o casamento, mas são os próprios noivos. E agora vem o consentimento, que é o que nós acabamos de falar. O casamento deve acontecer entre pessoas batizadas, sem impedimento eclesiástico e por livre e espontânea vontade. Não podem sofrer constrangimento. Não podem estar impedidos por lei natural. Sem consentimento, não há casamento. O casamento pode ser nulo, ou seja, jamais ter acontecido de fato. Então, o que significa isso? Significa que muitas vezes as pessoas vão se casar, mas naquele momento em que elas estão entrando, embora haja ali
a fotografia, haja o tapete vermelho, haja o vestido da noiva, os convidados muito bem arrumados, até mesmo o padre está ali no altar. Embora tudo isso seja visível, se algum dos noivos, ou o noivo ou a noiva, tiverem algum impedimento, seja por lei natural, seja por algum constrangimento, ou seja, por constrangimento é no caso de, por exemplo, o rapaz vai lá, engravida a moça, e aí o pai da moça coloca a espingarda na cabeça do cara e diz, olha, ou você casa com a minha filha ou eu te mato. E aí o rapaz está casando não por livre e espontânea vontade, mas por livre e espontânea pressão. Ele não quer casar, mas está sendo obrigado, constrangido a casar. Então, neste caso, o que é que acontece? Não acontece o sacramento. Deus não pode abençoar, Deus não pode unir duas pessoas, tornando-as uma só alma, um só corpo, uma só carne, se não houver a sinceridade completa. Deus só une os dois se houver um ato sincero. Então, por exemplo, se a pessoa vai casar e ela tem uma doença muito séria, esconde do noivo ou esconde da noiva, neste momento em que, mesmo ele falando todas aquelas promessas, dizendo que vai amar, que vai respeitar, que promete isso e aquilo, não acontece o sacramento. Aquele casamento é chamado pela igreja de nulo, ou seja, jamais aconteceu. E por aí nós começamos a, por exemplo, agora eu me lembrei de um outro exemplo, se a pessoa vai casar com o intuito de, se não der certo, separar, então aquele casamento também não acontece. Portanto, veja como é sério isso aí. Quantos casamentos que nós então presenciamos e que não foram verdadeiros casamentos, foram apenas uma encenação, foram apenas um teatro. Quantos deles, se nós seguirmos essa lógica, então há muitos casamentos nulos por aí. O casamento na igreja. O sacerdote dá a bênção da igreja, ele apenas confirma. Então a bênção do padre na hora do casamento o que é? É a confirmação, em nome da igreja, de que aquele casamento é válido. O casamento como sacramento. Por ser um sacramento, né, ele é um ato público, um ato litúrgico, um ato público. Portanto, é muito importante, segundo a igreja, que haja mesmo muitos convidados, que a própria comunidade possa participar daquele momento. Por quê? Porque aquilo, inclusive, pode ajudar com que o noivo e a noiva, depois, o marido e mulher, se lembrem que eles fizeram um voto público. E isso pode ajudá-los a permanecer fiel a este voto. Não é nada escondido, não é nada secreto que você pode desfazer ali sem ninguém perceber. Não, é um ato público. Então isso ajuda, inclusive, a manter o casamento. O marido e a mulher abraçam direitos e deveres, abraçam um novo estado de vida, não são mais solteiros, nem noivos, agora eles são casados e receberam um sacramento que os une em corpo e alma, ou seja, Deus faz um milagre no altar. Deus, ele pega duas pessoas e transforma aquelas duas pessoas numa só. Quando você olha para um casal, ali existe uma só alma, ali existe uma só pessoa, porque esse é um grande milagre que Deus realiza. O sim público ajuda a permanecer fiel. É preciso preparar-se bem para o casamento, com namoro, noivado e depois sim o casamento. Há também aquilo que a igreja chama de casamento misto, né? E também a disparidade de culto. O que é isso? Os casamentos mistos acontecem quando um católico se casa com uma pessoa batizada, mas não católica. Ou seja, um católico e um evangélico. Para esse casamento ser permitido, é necessária uma permissão expressa do bispo. Então, se você é católico e quer casar com um evangélico, precisa pedir a autorização do seu bispo. E ele vai te dar isso num documento, vai expressar aí a admissibilidade, tá bom? Para que você possa então se casar, né? Sem problema nenhum. A igreja apenas faz uma ressalva de que é preferível que um católico se case com outro católico, porque o problema pode começar a acontecer já nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, porque os católicos não concordam com os evangélicos em muitas coisas e vice-versa. Então você lá quer ter a sua imagem de Nossa Senhora Aparecida e talvez o seu cônjuge possa começar a colocar empecilho. Mas isso não é muito. O problema real começa quando vêm os filhos.
Depois, você vai educar na igreja católica ou na igreja evangélica? Entende? Então a igreja dá preferência que católicos se casem com católicos. Também há aquilo chamado de disparidade de culto. O que é isso? É quando um católico se casa com uma pessoa que não é cristã. Muitas vezes nem batizada é. Então, de repente, um católico que se casa com um budista, por exemplo. Né? Então, a igreja permite? Permite. Mas é necessária também uma dispensa do bispo. Tá? O bispo precisa fazer a dispensa. Falar, tudo bem, aquela pessoa não precisa receber o batismo para se casar. Tá bom? Isso é o bispo que autoriza. Agora, a igreja também faz a sua ressalva, dizendo que é preciso tomar cuidado, porque isso pode levar, inclusive, a uma indiferença religiosa do filho. Quando vierem os filhos, nós vamos levar para onde? Para a igreja católica, para o budismo? E aí? Então, é necessário que esse católico que quer se casar com uma pessoa não católica, não cristã, ela se comprometa e prometa para o bispo de levar os filhos e educá-los na fé católica, levá-los para a igreja católica. É um compromisso que o católico tem que fazer para receber essa autorização. Pois o marido, como diz São Paulo, o marido não cristão é santificado pela esposa cristã, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Então é missão do cristão, daquele que é cristão na relação, santificar e levar o seu cônjuge para o caminho da salvação. E como a igreja diz que deve ser feito isso? Com amor, né? Demonstrando o máximo de carinho por aquela pessoa, o máximo de amor, servindo aquela pessoa, para que ela veja no seu amor o amor do próprio Cristo. Quais são os efeitos do sacramento? Do sim dos esposos surge diante da sociedade uma instituição firmada por Deus, um sacramento. Lembra que nós falamos sempre que um sacramento é um sinal visível da presença, da ação de Deus no mundo? Sim. Também, quando você olha para um casal que tem o sacramento do matrimônio, você pode olhar para eles e enxergar a presença de Deus. Você pode olhar para eles e dizer, ali é certeza que Deus está. Também, esse sacramento jamais poderá ser dissolvido. A igreja não pode revogar a lei divina. Por que as pessoas brigam tanto com a igreja nesse ponto? Porque Jesus falou que o que Deus uniu, o homem não pode separar. O que Deus uniu, o homem não tem autoridade para separar. Portanto, a igreja não tem essa autorização, ela não pode revogar aquilo que Jesus falou no Evangelho. Ela não pode, a partir de agora, liberar geral. Não pode. A igreja precisa defender aquilo que Jesus falou. Eu até disse isso na catequese, para a igreja seria muito mais fácil liberar, porque o 90% do que os padres ficam ouvindo nas suas salas das pessoas é exatamente com problemas desse sentido. Então para a igreja seria até mesmo um alívio, mas a igreja não pode. E também tem uma observação, se a igreja amanhã liberar geral, para que essas pessoas possam se casar livremente, com certeza o mundo vai se voltar para a igreja e dizer, então quer dizer que vocês agora estão alterando o que Jesus ensinou? Então a igreja prefere permanecer fiel àquilo que Jesus nos pediu. A graça aperfeiçoa o amor dos cônjuges e fortifica sua unidade. Eles recebem a graça de aceitar e educar seus filhos. Aqui um escrito de um autor muito antigo, dos primeiros séculos, lá do ano mais ou menos 155, por aí, Tertuliano. Ele diz assim sobre o matrimônio: onde poderei aurir a força para descrever satisfatoriamente a felicidade do matrimônio administrado pela Igreja, confirmado pela doação mútua, selado pela bênção? Os anjos a proclamam, o Pai Celeste o ratifica. O casal ideal não é o de dois cristãos unidos por uma única esperança, um único desejo, uma única disciplina, o mesmo serviço, ambos filhos de um mesmo Pai, servos de um mesmo Senhor. Nada pode separá-los, nem no espírito nem na carne. Ao contrário, eles são verdadeiramente dois numa só carne. Onde a carne é uma só, um também é o espírito. Então ele está dizendo aqui, Tertuliano, a respeito do matrimônio cristão, a importância de você se casar com uma pessoa católica, porque vocês terão o mesmo Senhor, vocês serão servos desse mesmo Senhor, nada poderá separá-los, vocês terão uma só carne, um só espírito. Bens e exigências
do amor conjugal. O amor conjugal comporta uma totalidade na qual entram todos os componentes da pessoa: apelo do corpo e do instinto, força do sentimento e da afetividade, aspiração do espírito e da vontade. O amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal, aquela que, para além da união numa só carne, não conduz senão a um só coração e a uma só alma. Ele exige a indissolubilidade e a fidelidade da doação recíproca definitiva e abre-se à fecundidade. Então, duas palavras importantes aqui que o catecismo coloca para o matrimônio: indissolubilidade, ou seja, não se pode separar o que Deus uniu, e a fidelidade, a importância de ser fiel nas mínimas coisas ao seu cônjuge. Aprender a não ficar olhando para outras mulheres ou para outros homens, não ficar olhando, não ficar cobiçando, mas a fidelidade, aquela fidelidade que é representada de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, que é representado naquele amor que Cristo tem pela sua igreja. Como diz o apóstolo, Cristo amou e se entregou pela sua igreja. Assim o homem deve amar a sua esposa, com esse mesmo amor, com essa mesma fidelidade. Que nós possamos pedir a Jesus essa graça para que nós não cobicemos, né, a mulher do próximo, o homem do próximo, para que nós nos mantenhamos fiéis àquela pessoa que nós escolhemos para ficar junto com a gente para o resto da nossa vida. Então, é com a graça de Deus que isso é possível. A separação. Há casos em que a separação física é a única saída. Entretanto, os cônjuges continuam casados. Por isso, a Igreja não pode mudar a lei divina quanto à unidade matrimonial. Entretanto, essas pessoas devem ser acolhidas pela comunidade de fé, participando das orações e da vida cristã, ainda que afastadas da comunhão eucarística. Então, é claro, há em alguns casos em que não é possível a convivência na mesma casa, certo? Nós sabemos que tem muita gente que, infelizmente, porque o marido bebe muito, acaba sendo espancada por ele. Então a gente sabe, a igreja orienta, olha, não tem como conviver, então vocês podem se separar fisicamente. Entretanto, essa separação física não anula o sacramento. O sacramento, uma vez recebido, é recebido para a vida toda. Então não há nada que possa alterar a validade desse sacramento. Portanto, por isso que a igreja, ela sempre bate nessa tecla, que é preciso permanecer fiel até o fim. E então o que a mulher tem que fazer? Rezar pelo seu marido. Por mais difícil que seja, as pessoas separadas fisicamente podem receber todos os sacramentos normalmente, pode se confessar, pode comungar. Agora, quando aquela pessoa ela se une a uma outra pessoa, veja, o vínculo com aquela pessoa com quem ela está separada fisicamente, o vínculo continua ainda espiritualmente. Então, quando ela se une a uma outra pessoa, uma terceira pessoa aí, a igreja não admite, porque Jesus não admitia isso, certo? Porque aquelas pessoas estão unidas ainda. Então, isso é considerado adultério, sabe? É uma questão muito complexa, delicada. Jesus fala disso explicitamente no Evangelho. A igreja, nesses 2000 anos, trata desse assunto. Não é fácil, mas a igreja diz o seguinte, que é preciso acolher essas pessoas que de segunda união. É preciso acolher, elas têm que participar das coisas, elas só não poderão receber a Eucaristia. Mas isso não significa que essas pessoas estão perdidas, que essas pessoas vão para o inferno. Tem muita gente que não sabe o que diz, certo? Nós estamos sempre colocados na misericórdia de Deus. E elas precisam ser acolhidas, essas pessoas precisam participar da comunidade, da vida cristã. Então nós não podemos nunca apontar o dedo para essas pessoas, porque, além de tudo, nós não sabemos a realidade dessas pessoas, não sabemos o que elas viveram, não sabemos a sua história. Então é preciso respeitar, amar e acolher. Também o casamento é o momento da abertura à fecundidade. O casal deve estar aberto à fecundidade, à procriação e à educação dos filhos. Eles se tornam criadores com o Criador, colaboram no aumento da família de Deus, estão a serviço da vida. Então esse também é um tópico muito importante com relação ao matrimônio. O matrimônio é o momento em que nós nos abrimos à criação, é o momento em que nós colocamos aquilo que nós temos de imagem e semelhança de Deus, que é o poder de criar. Nós estamos em plena comunhão com esse poder criador de Deus.
Então, o casal, quando ele vai casar, inclusive, o padre pergunta: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus enviar? Sim. Então, essa é uma condição também para que o casamento seja válido. É preciso estar aberto aos filhos. É preciso estar aberto aos filhos. Se alguém esconder que é estéril, a pessoa sabe que não pode ter filho e mente para o cônjuge, aquele casamento também não vale. Tá bom? Então, é preciso estar aberto. Mas e aí você me pergunta: e se o meu casamento não foi válido? Se ele for nulo, o que eu faço? Então você precisa procurar o bispo, procurar a diocese, a catedral. Nós temos na diocese um tribunal eclesiástico. Esse seu caso será julgado, vai ser um processo, como um processo penal e tal. E aí um dia vai sair o veredito. Pode demorar um ano, né, ou um pouquinho mais, mas aí a igreja vai dizer: realmente o seu casamento foi nulo, você está livre para se casar com uma outra pessoa. E aí não vai ter impedimento nenhum, tá? Então assim, mas voltando a esse tópico aqui, nós, pelo casamento, nós continuamos a obra da criação, tá bom? E a família, o objetivo do matrimônio não é ficar só o homem e a mulher curtindo, mas o objetivo final é os filhos, certo? É encontrar aí essa fecundidade maravilhosa que Deus deu para nós, tá bom? Os filhos são o que tem de mais especial no matrimônio, tá? Se você quer casar, você tem que estar aberto aos filhos. E, por fim, a igreja nos ensina que a nossa família é a igreja doméstica. Os pais são para os filhos, pela palavra e pelo bom exemplo, os primeiros mestres da fé. Veja, então é na casa que você vai ter o contato já ali na sua família com a fé. É por meio do exemplo dos pais, pela palavra dos pais. Eles vão ensinar você a rezar. Quantos de nós aprendemos com os nossos pais a rezar ao Pai Nosso, Ave Maria, não é verdade? Rezar durante as refeições. A família é a primeira escola de vida cristã. Os pais levam os filhos a receberem os sacramentos, ensinam a orar, a dar ações de graças pelo alimento, são testemunhas de santidade, de renúncia e de caridade. É também uma escola de enriquecimento humano. Aprende-se a resistência à fadiga e à alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e reiterado. Então, a família, além de ser um berço da nossa fé, porque lá nós aprendemos com os nossos pais a rezar, a nos encontrarmos com Deus, é também uma escola de enriquecimento humano. É lá que nós vamos ver o sofrimento que muitas vezes nossos pais passam para nos dar do melhor. É lá que nós vamos aprender a perdoar, a conviver com as diferenças. Por isso que a família é, sim, a base da humanidade. É por isso que a família tem sido tão atacada neste mundo. Há uma guerra contra a família. Hoje querem aprovar casamento entre homens com homens, mulheres com mulheres e tantas outras formas de união. Por quê? Porque eles têm o objetivo de destruir a família. A família, que é um projeto de Deus, é uma instituição divina que faz com que o ser humano, com que cada um de nós receba a base da sua fé, receba uma estrutura, aprenda a perdoar, aprenda a amar. E por isso tem uma guerra espiritual muito grande contra a família. Então que nós, como católicos, possamos ser de fato defensores da família, defensores de uma família de homem, mulher e filhos. Isso é o que constitui uma família segundo o projeto original de Deus. Amém? Então aqui nós encerramos o nosso encontro e eu espero que você tenha aproveitado bastante. Há muitas coisas a dizer sobre esse assunto, mas por hoje nós ficamos por aqui. Então, até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Um forte abraço.